Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates noturnos, sempre a partir das 22h30. Você acompanha as nossas edições após o Jornal da RDC, apresentado pela minha querida amiga, colega Carla Bisol. Muito bem, vocês podem assistir através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no live stream do Facebook e também do YouTube. Você que está nos assistindo de casa, através do computador, não deixe de compartilhar o programa para que a sua repercussão, o seu alcance seja ainda maior. Mande o seu comentário, a sua participação é fundamental. Se você mandar a sua mensagem pelo chat do Facebook, ela vai correr na nossa tela. Se você mandar pelo WhatsApp, que está aparecendo nesse momento, nós vamos lê-la dentro das possibilidades do programa. Então participe do nosso debate. É muito importante a sua mensagem, a sua pergunta. No programa de hoje nós vamos debater o caos penitenciário no Rio Grande do Sul e as recentes decisões da Justiça tratando do aprisionamento de criminosos, de suspeitos em viaturas de polícia em outros locais que podem ser considerados inadequados. Para conversar sobre este tema, nós convidamos no programa de hoje a vice-presidente da APAC Partenon, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e pós-graduanda em Ciências Criminais pela PUC-RS, Ana Júlia Odorizzi. Ana Júlia, é pós-graduanda ou pós-graduada? Pós-graduanda. Ainda não terminei o curso. Está se graduando. Pós-graduanda em Ciências Criminais. O especialista em segurança e CEO do app Beyond Segurança Colaborativa, Gustavo Calef. O diretor da Amapergs, Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul, Rogério Mangini. E o promotor de justiça e escritor, Leonardo Jardim de Souza. Eu vou começar esse programa lendo uma informação referente a uma decisão judicial relativa ao problema que nós vamos examinar nesta mesa. E a informação é a seguinte: a falta de vagas em presídios levou a primeira vara de execuções criminais de Porto Alegre a estancar a determinação de ordens de prisões originadas na comarca da capital até que o governo do estado disponibilize espaços nas cadeias. A decisão, assinada pelos juízes Paulo Augusto Oliveira Irion e Sonali Cruz Zulan, da primeira VEC, foi encaminhada ao Palácio Piratini, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Abre aspas. Deixamos a partir desta data de determinar a expedição de mandado de prisão até que a Secretaria de Administração Penitenciária e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, comuniquem a este juízo a existência de vagas, diz decisão publicada na quarta-feira. Não há como determinar-se a prisão de mais ninguém pela absoluta e irrefutável falta de local apropriado para a concretização do cerceamento de liberdade. Nós convidamos na edição de hoje do programa o juiz Paulo Augusto Oliveira Irion, que acabou não comparecendo em virtude de outros compromissos, acabou não vindo ao programa, mas nós o convidamos. E eu vou abrir este programa fazendo uma consideração para os integrantes da mesa, e daí eu quero saber o que vocês acham do que eu vou falar, se vocês concordam, se vocês discordam. Mas eu fiquei estarrecido com a decisão dos integrantes da Justiça pelo seguinte fato. Ok, o Estado está numa situação de penúria, o Estado está com as unidades penitenciárias absolutamente abarrotadas de prisioneiros, isso é uma evidência, isso é incontestável. Mas, ao mesmo tempo, a decisão da Justiça, ela vem no sentido de alertar o governo, mas o efeito que ela gera não é sobre os integrantes do Estado. Ela gera um efeito sobre a sociedade. Porque se você não prende o criminoso que comete um delito, ou que cometeu um delito grave, ou não, você vai alocá-lo aonde? Você vai permitir que ele continue nas ruas?
Hoje à tarde eu estava lendo o blog do meu colega jornalista Políbio Braga e ele fez uma consideração, quer dizer, o que vai restar para a capital e para outras cidades que podem tomar esta decisão como perspectiva? Que se declare o toque de recolher? Porque, afinal de contas, se os bandidos não têm espaço na cadeia, se os criminosos e os condenados não têm espaço na cadeia, então sobra a eles o espaço das ruas, onde vão continuar delinquindo, onde já cometeram crimes e cometerão outros? Essa consideração inicial e jogo para vocês. Começo pela minha colega aqui. Vamos lá. Boa noite, Ana. Boa noite. Eu queria agradecer o convite, né, em primeiro lugar, cumprimentar os demais da mesa também. Bom, eu concordo contigo, né, com a tua constatação. Com certeza é um problema, realmente. Não tem vagas, né? E a gente precisa solucionar esse caso porque a criminalidade está cada vez maior, né? Eu trouxe alguns dados até para colocar em números a situação prisional do Rio Grande do Sul. Hoje existem mais de 41 mil presos, né, em estabelecimentos penais no Rio Grande do Sul. E apenas 27 mil vagas autorizadas para segregar, né, esses presos em estabelecimentos adequados. Os índices de reincidência no Rio Grande do Sul, esses dados são levantados pela SUSEP, né, na data de ontem, eu consultei hoje no site, superam 70%, né, desses índices de reincidência. Então, todas as pessoas, 41 mil, né, presos, vão sair da prisão e vão voltar a reincidir. Claro, isso tudo levou, então, né, essa decisão do juiz, do Dr. Irion, Dr. Paulo Irion, e da doutora Sonali, ambos juízes da primeira vara de execuções criminais aqui de Porto Alegre. E essa decisão também vai ao encontro de uma decisão de dezembro, se eu não me engano, de 2018, que fala sobre a interdição já das penitenciárias sob jurisdição aqui da VEC de Porto Alegre. Naquela decisão, esses mesmos juízes, né, eles determinaram algumas medidas para tentar desafogar a superlotação das penitenciárias. Essa decisão tem amparo a uma súmula vinculante, número 56 do STF, que traz algumas alternativas para o sistema prisional. Essa súmula foi originada pelo julgamento de um recurso extraordinário que veio aqui do Rio Grande do Sul, então é no mesmo contexto, né, que a gente se encontra, para tentar desafogar o sistema prisional. Claro que a gente não vê efetividade, né, nessas medidas, porque elas não estão sendo atendidas. Essa súmula vinculante, ela traz essas alternativas, mas não está solucionando o problema, porque a criminalidade está aumentando cada vez mais. Construção de presídio que é bom, nada. E aí que tá. A gente escuta muito que falta dinheiro, né? Falta recurso financeiro para o Estado. Eu estou aqui representando a APAC, né? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Claro que ela se destina apenas para condenados, não presos provisórios, que são os que a gente encontra ali algemados em viaturas e recolhidos em delegacias há meses, né? Não são para essas pessoas. Os condenados no Brasil hoje representam 60% da população prisional. Isso é um dado do DEPEN. E de um diagnóstico também que foi feito pelo Ministério da Justiça do Brasil. Então, claro, a APAC ela se propõe a atender as finalidades da pena de prisão, né, para impactar diretamente esses índices de reincidência. Sim. Que já diminui, então, um pouco essa problemática da superlotação de presídios, porque eles não vão voltar. Não, essas pessoas que estão presas hoje vão ser soltas e não vão retornar ao sistema prisional. Mas aí, ao longo declaração inicial Perfeito. é essa. Leonardo Jânio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos demais convidados aqui do programa que tenho a honra de dividir a mesa, com quem tenho a honra de dividir a mesa. Minha boa noite aos telespectadores que estão certamente, como eu, como o Guilherme, estarrecidos com essa decisão. Não, fiquei chocado. Que foi tomada, porque é uma decisão que... É uma pena que o doutor Paulo não tenha vindo, porque eu perguntaria para ele. Exato. Mas sem questionar o mérito da decisão, até porque não me cabe fazê-lo, eu enxergo, primeiramente, essa decisão como uma declaração de autofalência do sistema, né, que é dada por dois magistrados que
estão trabalhando dentro desse sistema há muitos anos. Não são dois magistrados que não conhecem a realidade da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre. Não, faz quantos anos que esses dois magistrados trabalham na execução criminal, né, especificamente com essa matéria. E essa declaração de falência, ela vem como resultado de um estado de coisas que se perpetua no nosso país, que é oriundo de uma visão de política criminal que inverte aquilo que realmente é importante no combate à criminalidade. O Brasil ele tem o péssimo hábito de não aprender com os exemplos alheios. Dizem que o inteligente ele aprende com os erros dos outros. E o burro ele tem que cometer os próprios erros para aprender. O que se diz de alguém que comete os erros dos outros com os quais ele aprendeu a errar? Isso está abaixo da linha da burrice, porque o burro ao menos aprende. Ele tem que errar para aprender, mas ao menos aprende. Nós não aprendemos, nós repetimos dia após dia as mesmas fórmulas que nos conduziram ao fracasso. Como se o fracasso tivesse nos subido a cabeça, né? Nós estamos fazendo isso há tanto tempo, está dando tão errado, então vamos continuar fazendo para ver se vai dar certo da próxima vez. Vai que água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Eu estive agora no Rio de Janeiro essa semana, participando de um evento da Polícia Militar, que era um evento sobre vitimização policial, né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E lá estava... Aliás, hoje a Polícia Militar foi homenageada na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul e eu quero externar também os meus parabéns para essa importante corporação que presta serviços extremamente importantes para o nosso Estado. Eu me irmano essa saudação à Brigada Militar. Então, o Procurador de Justiça lá do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, ele... Bom amigo, meu amigo também. Ele nos trouxe ele é um sujeito que expõe muito bem os problemas, né? E ele nos trouxe uma situação interessante, que ele chamou de passo a passo do abolicionismo penal, né? Em 2014, foi lançado diante da situação calamitosa que, desde muito antes de 2014, né, nós temos vivendo no Brasil de abandono, de sucateamento do sistema carcerário e superlotação por falta de vagas. Teve lançado no Brasil uma coisa chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento. E essa Agenda Nacional pelo Desencarceramento, ela quer exatamente fazer isso, desencarcerar. E você falou antes, construir presídios não é uma alternativa. Para quem criou essa agenda, não. Porque uma das exigências dessa agenda é que não se invista R$1 em construção de novas unidades prisionais. Logo depois, as forças e movimentos que criaram essa agenda pelo desencarceramento, eles passaram a um segundo passo do abolicionismo penal, que era reclamar que as prisões estão superlotadas. Pasmem! E o Brasil prende demais. Então, eles misturaram a questão da superlotação com a questão do excesso de prisão. Como que você sabe que um país prende demais? Se você, para saber se prende demais ou de menos, tem que analisar caso concreto por causa concreta, saber estatisticamente quando é que se está prendendo mal ou se está prendendo errado, ou se não deveria ter prendido. Um país que tem uma taxa de elucidação de crimes que é irrisórias. Eu acho que é 8%. Os homicídios. Né? Mas pega roubo, por exemplo, no Rio de Janeiro, 1 a cada 53, menos de 2%, ele tem autoria apurada. Não é que o cara vai preso, é que ele não foi indiciado. Ninguém sabe quem foi. Não tem nem processo. Né? Como vai dizer isso? O terceiro passo é que logo depois dessa aí, eles vão até a Presidência da República e pedem com o seguinte slogan: se não há vagas, não se pode mais prender. E a gente chega nessa decisão: não há vagas, não se pode mais prender. Ou seja, as mesmas pessoas, os mesmos grupos que lá no primeiro momento eles disseram que não se deve investir em R$1 em unidades prisionais e que no segundo momento reclamaram da superlotação, agora exigem que ninguém mais seja preso e são atendidos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Alguma coisa está errada aí. Nós tivemos Olimpíada, nós tivemos Copa do Mundo. A Fiesp estima... E eu acho que é importante ressaltar, nos últimos meses os indicadores de homicídios caíram no país inteiro, em 23 regiões metropolitanas. E essa decisão vem má hora, porque aqui em Porto Alegre também houve queda no número de homicídios. É interessante até depois desenvolver isso aí. Mas para complementar só a minha introdução aqui,
Então, o que acontece? Nós não estamos com essa decisão chancelando esse estado de coisas e lavando as mãos. Estamos dizendo que nós não podemos fazer absolutamente nada. Estamos aderindo a um fatalismo. Estamos transmitindo que mensagem para o delinquente nas ruas? Que se eu for, eu posso confiar 100% na impunidade. Por quê? Porque não tem vagas. E quando não tem vagas, não se deve prender. Essa é a mensagem que esse estado de coisas todo, que culmina com essa decisão, que eu não vou, em cujo mérito não vou entrar, retrata. Rogério Mandini, boa noite. Prazer recebê-lo aqui no Cruzão das Conversas. Um agradecimento à emissora por essa oportunidade, uma saudação às e aos debatedores da mesa. Nós somos um sindicato, nossa visão, o debate de conteúdo aqui, também sou bacharel em Direito, mas eu preciso aqui me ater à visão do servidor penitenciário. Nós somos um quadro especial. Vocês é que lidam com essa situação caótica diária, né? Dentro do escopo do aparato penal. Né? Somos o último guardião. Nós estamos lá, dentro das unidades prisionais, aguardando que chegue o cidadão, a cidadã, com uma ordem judicial para cumprir pena ou prisão provisória, prisão preventiva, enfim. Né? Então, assim, nós sabemos de todas essas questões da superlotação. Nós, por exemplo, tem 41 mil presos no Rio Grande do Sul, 7 mil, mais ou menos, sob custódia da Brigada Militar. Isso já é um problema, já é o primeiro problema. Nós custodiamos os outros 34 mil, com um universo de quase, mais ou menos 5 mil funcionários. 5 mil funcionários, nós temos 3 cargos. O agente penitenciário administrativo, que é aquele colega que faz o trabalho burocrático e a parte de cartório, no nosso caso, secretaria, não é cartório, é secretaria, e administrativo. Nós temos o agente penitenciário, que é o que faz a polícia penal, a parte congênere de polícia é o agente penitenciário, e o técnico superior penitenciário, que são os colegas advogados, ciências sociais, psicólogos, enfermeiros, entendeu? Que fazem a parte do tratamento penal. Inclusive o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso são os únicos 2 estados do Brasil que possuem esse tipo de quadro. Em todas as outras 25 unidades da federação, só existe o quadro de agente penitenciário. Então, quando precisa de um advogado, ou ele é da prefeitura, ou ele é terceirizado, ou ele não é, ou ele é de uma ONG, né? Mas não existe no quadro isso aí. Aqui, então, o Rio Grande do Sul saiu na frente e tem o quadro completo do tratamento penal. Uma luta que nós, a MAPERS, mesmo quando não éramos sindicato, a gente se transformou em sindicato em 2004, antes já tínhamos essa luta para que tivéssemos o trabalho desde a entrada do preso até a sua saída. Então, hoje nós trabalhamos de uma forma, obviamente, heróica, porque nós temos 4 mil agentes. Tem 4 mil agentes, divide 41 mil por 4 a 10 presos. Não. O plantão, a carga horária, o plantão é 24 por 72. Aí já divide por 4. Porque a turma de plantão, tu faz plantão no 24 e fica 3 dias de folga. E tem mais os expedientes, tem mais o órgão central que absorve, tem as cedências, tem as questões de licença de saúde, enfim, tem várias questões. Que esse número, então, em certas condições, por exemplo, esses dias eu cheguei em Osório, cada módulo devia ter 300 presos, tinham 3 colegas. 3 para cuidar de... 3 colegas. 1%. Um na frente, 1%. 2, 1%. Claro, uma penitenciária é uma penitenciária... E quantos por cela? Tem uma ideia? Ela tem 22 celas, mais ou menos, seriam cada 40 celas, mais ou menos, nos 2 módulos, mais de 5, né? Mais de 5, 6. E a vaga é para 4.
Não, já na modulada não é para 4, a modulada é para 2, porque a cela é menor, ela tem dois beliches. 3, né? 2 ou 3. Fizeram. Tem algumas que tem 3, algumas que tem 2. Depende da modulada. Isso que a modulada é o modelo, até agora, melhor de todos. Por exemplo, eu moro em Santa Maria. Não sei se não foi por isso que foi abandonado esse modelo. Eu moro em Santa Maria, sou lotado, agora estou cedido para o sindicato. Sou o primeiro secretário do sindicato. Eu até setembro estava lotado no monitoramento eletrônico da 2ª região, que monitora a 2ª, a 3ª e a 4ª região. Então eu ficava lá monitorando o preso da tornozeleira. Mas já trabalhei em penitenciário, trabalhei em presídio, tenho 26 anos de serviço. O que ocorre? Né? Santa Maria teve, inclusive, um juiz comprou a briga e acabou sendo construído, muito custo, uma penitenciária. O DPI mandou a planta. A planta foi feita para o Nordeste. Ela foi feita numa coxilha onde era um lixão, que tem gás embaixo e que bate o chamado vento minuano, para quem conhece o Rio Grande. Então, presos e funcionários no inverno passam um problema com o frio, porque ela é vazada, no Nordeste não chove. No primeiro dia que ela foi inaugurada, botaram os colchões lá, foram todos encharcados e inundados. Então, são questões assim que eu acredito a má vontade, né? Má vontade política. Não há explicação. É inacreditável que durante tanto tempo, por exemplo, os recursos do fundo penitenciário tenham sido contingenciados. Vou chegar aí. Foram contingenciados os recursos, ficaram represados, os investimentos não foram feitos. Exato. 2 coisas. A colega falou, 40% dos presos são provisórios. Bom, se eles são provisórios é porque eles não foram, o processo penal não os alcançou na plenitude. O processo de conhecimento não os julgou. Então, talvez lá no final do julgamento eles sejam absolvidos. Mas, por enquanto, eles estão presos. Só uma dúvida, o preso provisório considerado aí, provisório é o que não tem nenhuma sentença ou o que não teve o trânsito em julgado ainda? Às vezes ele tem sentença e... Nessa estatística. Às vezes ele tem... Eu peguei no DEPEN ali, né? Eles falam como preso provisório. O preso provisório, tecnicamente falando, é até transitar em julgado. Então você tem, pode ter até sentença e sentença em primeiro grau, né? Em segundo grau também. Exatamente, não, é todo. Até o Supremo de ser... Então quem é que tem que fazer isso? Transitar em julgado, se houver recurso, né? Quem é que tem que resolver esse problema do processo? O judiciário. Então, aquela questão que o senhor falava de terceirizar a responsabilidade. Então, esses 40% aí é um problema exclusivamente do Poder Judiciário. Né? Não sei se o Poder Judiciário, com todo respeito, poderá falar em problema de verba, né? Né? O Poder Executivo fala muito e também é contestável. Na questão do investimento que o Poder Executivo tem que fazer, nesse momento, eu não vou entrar no mérito da questão ideológica do porquê do crime, até porque tem aqui... Tem 3 pessoas muito mais qualificadas que eu para falar isso. Mas assim, existe o crime. Existe a necessidade da prisão. Portanto, nós temos que, nesse momento, ter uma matriz de investimento em 2 pontas. A vaga física, que é a unidade prisional, e o efetivo funcional para trabalhar lá dentro. Perfeito. De onde é que vai ser o dinheiro? Acho que o único setor que tem uma verba exclusiva é o sistema penitenciário. 3% de cada aposta na loteria, esses dias eu estava em 240 milhões, inclusive há um debate sobre quem ganhou, se foi, mas enfim... O fundo penitenciário. Que até o final do ano passado, por aí, tinha cerca de 4 bilhões. Dinheiro não falta. Dinheiro que é para isso, não é para outra coisa. Muito dinheiro. Não falta. Então, por Porto Alegre, a espinha dorsal, com todo respeito às opiniões políticas partidárias, a espinha dorsal de Porto Alegre ela é toda liberal. O prefeito é liberal, o governador é liberal e o presidente da República é liberal. A ideologia liberal é o seguinte: o Estado não tem vocação para intervir na economia. Ele tem um tripé: saúde, educação e segurança. Exato. Bueno, então invistam em segurança, invistam em saúde, invistam em educação. O discurso ele é lindo, ele ganha eleição,
Ele traz, faz bancada em Câmara de Vereadores, em Assembleia, no Congresso Nacional. Agora, efetivamente, esse dinheiro não está sendo investido. O governador, num ato louvável, o governador do Estado foi até o nosso sindicato. Primeiro governador da história. O Eduardo Leite. Eduardo Leite. Foi dentro do nosso... Isso a gente dá os parabéns para ele por esse ato. Né? E aí nós falávamos sobre essa questão do fundo penitenciário. Ele nos ponderou que tem que ter o projeto, que tem muito difícil e tal. Tudo bem, eu acho que até ele... logicamente ele está falando a verdade. Porém, se é muito difícil, é só modificar a lei. É só você ter vontade de fazer. Então, o dinheiro existe. Né? Não sei se respondi. O dinheiro existe... É só fazer, cada um faz a sua parte. E nós fizemos a nossa, com toda dificuldade nós fizemos a nossa, os outros que façam a sua. Muito bem. Gustavo Calef também está aqui conosco, aliás, tem um livro publicado, Caos Social, a violenta realidade brasileira. O Dr. Leonardo também tem um livro, Bandidolatria e Democídio, mas como tem esse livro aqui, eu vou mostrar para a câmera, o Beto consegue pegar? Aí, publicado aí, Caos Social, Gustavo Calef. Gustavo, bem-vindo ao programa. Obrigado, boa noite. Guilherme. Boa noite, Guilherme, boa noite, membros da mesa, boa noite, telespectadores que eu acho que não estão muito felizes de estar vendo esse programa. Mas eu acho que estão interessados. Interessados, sem dúvida, mas ninguém fica feliz de tratar desse problema latente que bate a porta de qualquer cidadão todo dia. Né? E eu vou te pedir uma licença, Guilherme, só para... Sim, por favor. Fazer uma brincadeira com o meu livro. Por favor. Porque eu fico muito triste. Eu realmente, em 2019, estou debatendo assuntos que eu já debatia em 2005 e antes disso já. Mas o Brasil é assim, nós estamos falando todos do mesmo assunto há 2 décadas. Tristemente. Né? E pela primeira vez eu vejo o promotor falar uma coisa que eu acho que é exatamente isso. Né? A gente hoje se vangloria do desastre. Né? Nós temos orgulho de sermos o pior. Só pode ser isso, não tem outra explicação. Eu fiz questão de botar na contracapa do meu livro um artigo que eu escrevi em 2006 e fui publicado no Jornal Zero Hora. Coloca para a câmera visualizar, tá. Assim. Mas é só para informar que o assunto que a gente está tratando hoje não tem novidade nenhuma. Né? Esse artigo eu chamei de a Dura Realidade. Esse é um artigo que eu escrevi em 2006, onde eu já tratava do caos do sistema penitenciário. Né? Tá dito isso no artigo. E é isso mais ou menos que eu acabei escrevendo no meu livro. Eu tenho formação em Israel. E uma das coisas que eu identifiquei muito forte em Israel é o conhecimento da realidade dos israelenses com relação aos problemas que afrontam Israel. Então, hoje os israelenses conhecem a mente de um terrorista como ninguém no mundo, porque eles criaram uma polícia chamada Mossad, que é a polícia que atua fora das fronteiras de Israel, e criaram essa estrutura de inteligência para poder entender a mente do seu oponente. Volto ao Brasil, isso em 2000, volto ao Brasil, chego aqui e disse, vamos lá que eu quero descobrir quem é o nosso oponente. Livros, vamos entender quem é que conhece o criminoso, quem é que sabe o que ele pensa. Nada. Né? Não tínhamos um diagnóstico de quem é o criminoso, o porquê que ele age. Quais são as questões que acabam fazendo com que o criminoso não cometa delitos? E eu fico muito triste porque cada vez que nós temos um episódio desses, nós viemos para tratar sempre de um assunto pontual, de um problema que é sistêmico e é muito grande. Eu canso de dar entrevistas à imprensa onde o repórter pergunta: Calef, me dá qual é a solução da segurança pública no Brasil, mas não pode ser em mais de 30 segundos, que é o tempo que a gente tem para poder falar. Esse programa de 1h30 vai ser pouco tempo. Mas o problema é o seguinte, o problema é grave, ninguém sabe como tratar, todo mundo bate cabeça, mas tem que em 30 segundos dizer qual é a solução. Né? Então, uma das coisas que eu bato na questão da criminalidade, para poder entrar na questão do dia hoje, né? Primeiro, eu bato que nós temos a falência da segurança pública. E toda vez que eu tenho alguém que é da estrutura de segurança pública sentado à mesa, corrobora com isso, porque, como nós estamos dizendo aqui, é impossível
se trabalhar no sistema penitenciário com o número de agentes penitenciários que tem hoje. Não existe em país nenhum do mundo. Mas vamos comparar com os Estados Unidos para ver qual o número de presos que tem nos Estados Unidos, e o Brasil está, comparativamente com os Estados Unidos, está com uma massa carcerária muito elevada. Como assim? O promotor falou muito bem. Eu tenho que comparar se a minha massa carcerária ela está alta ou baixa conforme a minha realidade. Essa questão de estudar solução da Suécia, solução da Espanha, com relação à criminalidade no Brasil, qual é a realidade que eu tenho do crime no Brasil? Não tem nenhuma comparação com países fora daqui. Então, segundo passo que eu bato, que é o caos do sistema penitenciário. Esse trabalho ele foi feito por um repórter da Zero Hora há muitos anos atrás, que é o meu amigo, me faltou o meu nome, o Renato. Não, o 13. Não, que Agora faz o não vou programa. poder te ajudar. Desculpa, agora não, por favor, né? Porque eu sei que não estou falando mas é só para. Mas foi um trabalho feito falando do Na caos. volta do intervalo, tu Eu falo. Mas é um trabalho feito muito profundo para poder mostrar a realidade do caos do sistema carcerário há muito tempo. Na nossa realidade. Não estamos falando de Brasil, estamos falando de Rio Grande do Sul. Né? Nós temos outros casos que é as leis falhas e brandas. Discuto muito com meus amigos criminalistas, que são muitos, né, onde defendem que não, que o nosso sistema penal hoje ele é muito adequado, e eu discordo em número, gênero e grau. Por quê? Porque ele não atende à nossa realidade. Né? O nosso criminoso no Brasil ele tem outra mentalidade. Então não adianta eu trazer mentalidade de livros de 1800 e lá vai pedrada para poder dizer como é que tem que ser hoje em 2019. Né? Outra questão que eu bato é a falência da instituição família. Antigamente as pessoas elas eram educadas no horário do almoço, no horário do jantar, no café da manhã, com os pais à mesa. Hoje os filhos não comem mais na mesa. Cada um pega o seu prato, esquenta no seu micro-ondas, vai para o seu quarto e faz a sua refeição a hora que quiser. Tem liberdade total desde que nasce. Nós temos o que eu chamo da inversão de valores. Né? Eu vindo para cá agora, uma pessoa com a moto, ele saiu, ele atravessou o sinal vermelho, subiu a calçada e andou na contramão. Mas dependendo da região e horário, é bom até passar o sinal vermelho. Né? Mas isso é qualquer hora, em qualquer lugar. Perfeito. A questão é que não se acata nenhuma lei mais no Brasil. Nós infringimos, qualquer cidadão do bem infringe leis no Brasil. E isso, nessa questão de inversão de valores, a gente fala do gato net, da TV pirata, do que quer que seja, é a forma do jeitinho brasileiro. Né? Então isso está enraizado na nossa cultura. E nós estamos falando do criminoso que está preso. Mas não, isso está na sociedade como um todo. Né? Outra questão que eu bato... Mas eu acho que é importante diferenciar o cara que faz o gato net daquele que mata mata terceiro. Vou te fazer uma pergunta. Se tiver uma moeda de um centavo... Uma pessoa que estaciona o carro numa faixa amarela com quem vai lá e sequestra a pessoa. Se tem uma... Eu discordo um pouco disso, porque é o seguinte, qual é o limite? Eu tenho uma moeda de 1 centavo aqui. Tu podes pegar, não é furto. 1 centavo. R$1. R$1 não é furto. R$10. A partir de quanto que é furto? Mas furto é crime. Sim, mas furto é crime. Furto é crime? Estacionar o carro no sinal amarelo, numa faixa amarela, é infração, não é crime. Não. Mas eu estou dizendo a questão que nós estamos falando. Não, eu estou comentando a questão que nós hoje, pela nossa mentalidade criminosa, não só criminosa, mas a mentalidade de que a lei não vai fazer infringir nada. as regras. Esquece lei. Tá. Vamos falar em regra. Não pode furar a fila do McDonald's para comer um hambúrguer. E eu tenho que estar brigando com as pessoas que estão tentando entrar na fila para furar a fila. Então isso é uma questão que está na nossa cultura. Sabe por que eu te questionei em relação a isso? Porque durante o período, principalmente do mensalão, nós vivemos um discurso no ar que dizia o seguinte: vocês não podem se indignar com os corruptos. Porque afinal de contas todos nós somos corruptos. Quer dizer, você absolve
o criminoso objetivo Exato. É, o que em não se virtude pode de uma cultura pretensa que estaria distribuída na sociedade. Quer dizer, O que não se pode acabar absolve com senso das coletivamente. proporções em relação à gravidade dessas Exato. Só por condutas. isso que eu apontei. E isso foi, nessa época que o Guilherme falava, foi nivelado. O sujeito que fura a fila foi nivelado, o sujeito que deu um rombo na Petrobras é o traficante de drogas que manda matar e manda Mas quando a fazer sociedade, acontecer no morro. quando a sociedade, ela na essência, ela passa a mão em problemas que são pequenos e aí eu perco o limite disso, eu passo a ter a corrupção instituída em todas as esferas. O grande problema que nós temos da corrupção no Brasil hoje é a perda dos princípios de moral e ética. E nós deixamos isso escapar, né? Isso é uma questão que... Bom, num primeiro momento foi aceito, num segundo momento foi aceito, num terceiro momento foi aceito. Quando se viu, o país está dominado por essa mentalidade, né? E a última coisa que eu bato é a banalização da vida humana. A vida humana ela não tem mais nenhum valor para nós brasileiros. Nenhum. Eu dou uma palestra há muitos anos e eu comento sempre o fato de uma cadelinha que foi amarrada em Pelotas e foi arrastada por 4 meninos. E isso causou uma comoção em Pelotas. Deu quase 4 mil pessoas fazendo uma passeata, né? Perfeito, mais do que válida a passeata e deveria ter sido feita mesmo. Aí uma pessoa na palestra me diz assim: Calef, a pretinha. 6 anos depois ela lembrava qual o nome da cadela que havia sido arrastada. Aí eu perguntei: qual o nome da pessoa que sofreu o último latrocínio em Porto Alegre? Hã? O latrocínio não choca. Uma pessoa que foi morta porque estava com um celular, porque estava com um relógio, porque estava dentro de um carro, não, mas ele estava errado. Como é que vai permanecer parado dentro do carro? Então, mas ele é o culpado. Ele é o culpado. Né? Na visão da vitimologia, quantas pessoas defendem que o culpado é a pessoa que está ofertando a oportunidade para o delinquente e não o delinquente? Que inversão de valores. É aquela velha história da estuprada porque anda com a roupa. Porque ela tá com a roupa. Então, assim, isso tudo acabou causando no nosso país o que eu chamo da impunidade total. E isto é a sensação de impunidade do delinquente. Quando nós temos juízes que tomam uma decisão como esta, eles estão impulsionando a criminalidade. Por quê? Porque nós não estamos vendo só a esfera do caos do sistema penitenciário. Nós estamos vendo a esfera da criminalidade no Brasil. E quando eu tenho uma determinação onde nós demonstramos que existem... E ainda a defesa da juíza é que não vai ser para presos que são presos em flagrante, mas presos que já teriam sido demandados à prisão, mas que hoje não cometem risco à sociedade. Como assim? Existe uma regra. Quer dizer que o assalto a mão armada, cuja prática não resultou em assassinato, é tolerável? É tolerável. Né? Então, assim, como assim? Se existe uma regra e ela tem que ser cumprida, no meu entendimento, cumpre o Poder Judiciário encaminhar isso e sim cobrar do Estado. Agora, tem fatores que ninguém bate. Nós tivemos um secretário de segurança em Santa Catarina que ficou por 6 meses, foi mandado tampão, que foi um final de um governo, 2 governos atrás, que em 6 meses ele aumentou em 300 vagas, 400 vagas de presídios em presídios provisórios, onde ele criou com uma estrutura adequada, porém entendida como caixas de lata. Por quê? Porque elas eram um formato que era de metal. E aí, não tem solução? Tem solução. Às vezes não custa caro e tem como fazer em curto espaço de tempo. Agora tem que ter vontade política. Só para lembrar que tem uma das principais redes de lancheria do mundo, ela funciona em containers. Sim. Vamos fazer intervalo, nós voltamos em seguida. Eu vou questionar a Ana Júlia na volta sobre o fato de os prisioneiros ou o fato de os delinquentes ou dos suspeitos estarem, neste momento, dentro de viaturas de polícia, que é um problema e tanto, né? Nós vamos falar sobre isso no retorno do Cruzando as Conversas. Mande a sua mensagem. Já voltamos.
De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, falando hoje sobre o caos penitenciário no Rio Grande do Sul. Você que está em casa pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Aliás, eu gostaria de agradecer a todas as manifestações que nós estamos recebendo. Eu já vi várias passando aí pela tela e outras nós recebemos aqui pelo WhatsApp, eu já vou lê-las. Então, muito obrigado e continuem mandando as suas mensagens e continuem compartilhando o vídeo. Se vocês acham o programa interessante, passem ele adiante, façam com que ele se torne cada vez mais visto, mais repercutido. Estamos aqui hoje com as participações da vice-presidente da APAC Partenon, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados e pós-graduanda em Ciências Criminais pela PUC-RS, Ana Júlia Odorizzi, o especialista em segurança e CEO do app Beyond Segurança Colaborativa, Gustavo Calef, o diretor da Mapergs, Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul, Rogério Mangini, e o promotor de justiça e escritor Leonardo Giardim de Souza. Muito bem, eu vou voltar aqui com a Ana Júlia para tratar, voltando ao tema central aqui, que é o fato dessas pessoas estarem sendo acondicionadas aí em viaturas, em lugares que poderiam ser considerados inadequados. Eu já vou falar por que eu acho que são inadequados. Eu acho, Ana Júlia, não sei se tu concordas comigo, que existe de alguma maneira uma cultura no Brasil também relativa ao ambiente de criminalidade que se sustenta hoje em dia, no qual as pessoas entendem que a punição para os criminosos ela também engloba o sofrimento ou eventualmente até as más condições, como se as más condições fossem também uma parte da pena, né? Ignorando o fato de que as más condições na verdade não ajudam a punir. Você tem um presídio com uma cela para 40 detentos, ou para 4 detentos, e você acumula lá 12 detentos, me desculpe, você não está punindo ninguém, você está criando uma facção criminal, você está estimulando o crime. E é isso que acontece hoje nos presídios que se transformaram em masmorras do crime. Basicamente isso, onde as facções detêm o controle desde dentro das instituições que deveriam, na verdade, ser controladas pelo Estado. E eles são colocados, então, pela falta de vagas nos presídios, dentro de viaturas de polícia, mantidos em celas de delegacia e tal. Isso cria um segundo problema. Quer dizer, estas viaturas de polícia deveriam estar patrulhando a cidade, deveriam estar cuidando dos crimes que, eventualmente, estão acontecendo. E os policiais estão fazendo, às vezes, os agentes da SUSEP, ou seja, uma inversão dos papéis. Completo. Como é que se faz? Ok, nós fizemos aqui ponderações em relação à decisão aqui dos juízes. Mas como é que se faz para tentar resolver essa situação? Porque me parece aquela equação onde você tem uma pedra que não pode ser movida e uma força que não pode ser parada. Uma indo de encontro à outra. O que acontece? Vamos lá, me ajuda a resolver essa equação. Em 30 segundos. Não, pode mais. Impossível, né? Não, mas assim, só para complementar também, durante a minha graduação eu tive a oportunidade de trabalhar na vara de execuções criminais, né, com o Dr. Sidney Bruzuska. Então eu tive uma certa formação profissional nesse meio também. O que acontece, né? Eu trabalhava ali com ele quando o Presídio Central, hoje Cadeia Pública de Porto Alegre, ficava sob jurisdição dele. Nós avaliávamos sempre o perfil, né, dos presos, considerando os crimes que eles cometeram, enfim. Realmente faltam pesquisas, de fato, né, no Brasil, assim, para analisar o perfil dos nossos presos, né, aqui no Brasil. Mas algumas pessoas, alguns juízes, e acredito que ali na VEC todos são muito empenhados nisso, né, em avaliar exatamente qual é o perfil dos presos. O que nós avaliávamos, então? De certo modo, a periculosidade daquela pessoa para ver a necessidade, né, de manter aquela prisão. Hoje também eu trabalho no Tribunal de Justiça, numa Câmara Criminal, com o desembargador Renês da Trindade. E analisando ali os processos, eu vejo que tem muitas condenações e até pedidos de habeas corpus, enfim, para crimes com, assim, não digo inofensivos, né, claro, porque, enfim, ofende a ordem pública, né, por exemplo, de fato. Tem algum exemplo de crime? Tráfico por pequenas quantidades, né, sem armas, enfim,
São questões pequenas. Furto, ainda que seja um crime grave, eu fui furtada 2 vezes ano passado e foi péssima, foi uma péssima experiência, né? É que a pessoa pensa que o furto, porque ele não é com um ato de violência, ele não causa prejuízo, porque às vezes a pessoa está lá com o seu salário do mês no bolso, pronto, foi tomado todo o seu rendimento. E por isso também que aquela decisão que eu mencionei no início, né, do recurso extraordinário, feita pelo STF, ela traz essas alternativas para que nesses tipos de crimes, furto, por exemplo, que são crimes patrimoniais, eles sejam resolvidos com reparação, né, financeira mesmo, com reparação de danos. Assim, eu questiono sempre, né, será que é necessário realmente manter a prisão de todas as pessoas que estão presas, né? Acredito que isso a gente contribui também para o aumento da criminalidade aqui fora, porque como tu falaste antes, né? A gente coloca um monte de gente num espaço pequeno, a gente só está formando quadrilha ali, a gente só está formando facção, né? Aquilo ali vai sair, aquelas pessoas ali vão sair. Será que a gente não está contribuindo, então, que essas pessoas que entram por crimes menores, assim, com menor potencial ofensivo, não saiam piores, então? Esses são os meus questionamentos, né? E foi isso que Mas eu faço uma pergunta. Não seria... eu também, pensando em 2019 e não havendo 2020 e não havendo 2021, também consigo pensar dessa forma. De o que não tem nada pior do que tu botar a pessoa, porque nós sabemos que eles estão hoje se fortalecendo e cada vez fortalecendo mais as facções dentro dos presídios. Isso é... A questão é a seguinte. Se eu paro de prender hoje e eu não gero novas estruturas e o Estado para de investir em estrutura prisional, é solução? A questão que eu vejo é que a gente inverte a forma de ver, né? Eu digo, bom, como eu não tenho onde botar, como eu não tenho o que fazer, então eu pego a pessoa que tem o menor grau de agressividade na sua ação e ponho ela na rua. Só que amanhã esse cara está pegando uma arma, está começando a agir com outro grau de agressividade, e daqui a 2 dias ele é um latrocida. Ah, não, mas agora ele é uma pessoa agressiva, agora ele precisa ficar preso. Mas eu não tenho mais espaço. Tu permitiu que ele evoluísse na carreira criminosa. Eu permiti que ele tivesse essa ascensão dentro do crime. Acho que tem uma diferença, assim, a proposta que ela coloca, de que os crimes de menor poder ofensivo sejam tratados diferentes dos de maior. Isso é uma coisa. Né? Agora, eu não prender porque não tem vaga dentro do presídio é omissão do Estado. Eu acho que esse divisor de águas tem que ser feito com muito claro, assim. Não, o Estado está abdicando do seu dever de defesa da sociedade, né? O ente estatal, né? Na concepção de Hans Kelsen, o Estado é a Constituição e nós somos os servidores estatais imbuídos, no caso o braço armado, imbuídos de dar a segurança a todos nós, até para mim, inclusive. Sim, claro. Né? Então eu estou abdicando disso porque não, em tese não tem dinheiro para investir na condição. É óbvio que essa questão da superlotação, quando eu fiz meu TCC, me formei em Direito na FADISMA, foi na questão do trabalho prisional feminino. E aí eu pesquisando, eu encontrei na intranet a história da SUSEP, a história da Brigada Militar e tal, a história do Presídio Central. O Presídio Central ele não era no Partidão, ele era aqui no Andradas, por ali. E em 1870, mais ou menos, a Câmara Imperial, que hoje é a Assembleia Legislativa, um deputado abolicionista denunciava as condições degradantes e a superpopulação do Presídio Central. Então não começou ontem o programa do Presídio Central, não começou ontem empilhar gente em cadeia. Né? Beccaria já dizia, né, que essa questão da delegacia, ela é degradante. Não só para o preso, é lógico, entendeu? É lógico, por pior que ele seja, ele está numa situação algemado numa viatura e a população passa a tirar foto dele. Né? Os colegas PMs ali na frente fazendo segurança, os colegas da Polícia Civil... A PM não é feita para fazer segurança de criminoso. Não é isso, os colegas fazendo... Não sei, mas eles são obrigados a fazer, eles não deveriam estar fazendo. Não, naquele caso ali, ele não tem uma decisão superior, né? Não é, o colega não tem culpa nenhuma, né? Os colegas da Polícia Civil lá, de mãos amarradas, nós na SUSEP lá, esperando, e uma situação que, assim, que o Rio Grande do Sul tinha, em 1991, que foi editada a LEP, né?
Isso? 84. 84, desculpe. 84. Em 84, a partir de 84, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a cumprir a LEP. Tirou todos os presos das delegacias. E até o governo passado não tinha preso de delegacia. Teve um governo que tentou e a gente, o sindicato, nós e a UGIRM, interpomos um movimento e conseguimos que não acontecesse. No governo passado começou preso em delegacia. Voltando à situação de quantos anos? Um retrocesso de quantos anos, entendeu? Então é problema de investimento, é problema de vontade política, sim. Sem dúvida, mas olha, eu acho que o que a gente tem que levar em consideração nessa discussão é que realmente isso é tudo uma miséria, não é? Tudo isso é uma tragédia que nós estamos vivendo. Mas a tragédia maior que nós estamos vivendo é um país que mata 60 mil pessoas por ano. Isso é fruto do quê? Fruto de décadas de investimento em sentido contrário em bandido, em criminoso, em surgimento de mais e mais criminalidade, lucros estratosféricos que o crime rende no país e um aumento cada vez mais do número de criminosos e a quantidade de presos reflete o número de crimes. Né? Por que nós temos muitos presos? Antes refletisse. Né? Hoje a quantidade de presos nós não conseguimos refletir. Reflete analogicamente. Ela é um farol ali, mas tu tem 40 mil pessoas presas, vamos supor, aqui no Rio Grande do Sul, tu tem umas 400 mil pessoas que deveriam estar presas. Mas é isso aí que a gente tem que levar em consideração, dada a taxa de esclarecimento, elucidação e efetivo encarceramento de crimes. Porque a doutora Ana Júlia falou que nós temos que não prender em caso de crimes que não são graves, pois a nossa legislação... Mas, desculpa, não é não prender. Assim, o meu posicionamento até não exclui, óbvio, a necessidade de investimentos no sistema prisional. Penas alternativas. Penas alternativas, porque o problema é real, o problema é agora, né? Nós não temos vagas. Por que nós temos presos em viatura? Por que nós temos presos em delegacias? E por que nós temos superlotação carcerária? Porque tem muita gente cometendo crime e indo presa. E o que acontece em relação à questão das penas alternativas? A legislação brasileira manda prender todo mundo. Não manda prender todo mundo. Há um estudo que foi feito por Jonathan Kosman, que é um rapaz que fez um trabalho de conclusão de curso sobre a questão da natureza das penas, e que de 1.500, 1.050 intervalos de pena que nós temos no nosso ordenamento jurídico, 78% comportam medidas alternativas à prisão. E somente 28 tipos penais, ou seja, apenas 1,85% do total é que obrigam o cumprimento de pena inicialmente em regime fechado. Então nós já temos uma legislação extremamente frouxa, leniente, se comparada com outros países. E aí nós vamos começar a considerar, aumentar esse rol de crimes em que nós deveremos aplicar penas alternativas, incluindo, pelo fato de não ter violência ou grave ameaça, por exemplo, o tráfico de drogas. Aí eu sou obrigado a invocar de novo o meu colega e amigo Marcelo Rocha Monteiro, que muito bem apontou que as pessoas às vezes não entendem que direito penal é uma coisa e segurança pública é outra completamente diferente. Tá. Você pega o tráfico de drogas, é um crime que, numa prova de direito penal, você vai responder: tem violência ou grave ameaça à pessoa? É óbvio que não, está lá no artigo 33 da Lei 11.343, produzir, vender, expor à venda, ter em depósito, guardar, não tem violência ou grave ameaça. Mas agora, numa questão de segurança pública, você vai ignorar a violência que o tráfico de drogas gera? O pequeno varejista, que é um eufemismo que eu considero deplorável, que tem sido utilizado hoje em dia, ele não funciona se ele não estiver a serviço de um sujeito que, por exemplo, compra um fuzil para fazer a segurança de uma boca de fumo, e esse fuzil custa 50 mil reais. Se vale a pena comprar um fuzil de 50 mil reais para fazer a segurança de uma boca de fumo, quanto rende aquele negócio? Então, como é que nós vamos pensar em não punir esse sujeito, que quando ele for preso, óbvio que ele vai ser substituído por outro, porque há fila de gente querendo ocupar aquela vaga dele, aquele posto de trabalho que ele está ocupando. Como é que eu vou transmitir a mensagem que o crime que ele está cometendo não é grave e que não merece prisão? Não, isso é impossível. Um crime sem violência, por exemplo, é um roubo à mão armada, que o sujeito não emprega violência, e há gente que diga que isso aí não tem violência, só tem grave ameaça. Que grave ameaça é uma violência, mas as pessoas conseguem cada vez mais tentar estreitar
aquilo que é o espectro da aplicação de uma pena de prisão. Essa é a fórmula, fórmula infalível do fracasso que nós estamos seguindo desde os anos 1970, quando nós inventamos a progressão de regime, por exemplo, no Brasil. E hoje um sujeito que é condenado a 20 anos por um homicídio qualificado, Como nós podemos ele cumpriu exemplificar aqui? 7 ou 6 anos. Nós podemos exemplificar aqui através de casos que são famosos, né? Porque os crimes cometidos contra o cidadão comum, ele só acaba ganhando publicidade pelo volume quando é realmente de um barbarismo avassalador, como foi o caso de arrastar a cadela preta. Né? Como foi o caso do rapaz do bandido lá, o estuprador, que matou a guria, ficou uma semana com a guria, estuprando a guria, depois matou ela. Ou então o caso do menino João Hélio, ou então... Mas vamos pegar casos famosos em que os autores já estão nas ruas. O caso Richthofen. O caso dos Nardoni. Poxa, jogaram a filha pela janela. Estão desfrutando da liberdade provisória. Da liberdade. O sistema. Não é o sistema fechado, o sistema semiaberto. É absurdo. Mas em que país do mundo acontece isso? Em que um sujeito. Por exemplo, o menino João Hélio foi lá em 2002, 2003, 2001, por aí, que ele foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro por bandidos. Alguns adolescentes que 3 anos depois estavam na rua. Porque não podia ficar um dia mais que 3 anos, adolescente não pode ficar mais que 3 anos. E outros que eram maiores de idade, que todos eles hoje, nenhum mais está cumprindo pena por aquele crime em regime fechado. Olha, poucos países no mundo não dariam um crime desses aí uma prisão, uma pena altíssima, ou uma prisão perpétua, ou, quiçá, uma pena de morte. E ninguém iria estranhar isso nesses países. Aqui no Brasil, a gente convive com isso como se fosse normal. Nós naturalizamos um absurdo, que é o sujeito cometer crimes atrozes e cumprir poucos anos na cadeia por esses crimes. É isso que causa a criminalidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês em relação ainda a isso aqui. Dizer, o Estado não tem vaga, a Justiça diz que não vai prender e eles estão lá, eles determinaram que sejam soltos, que sejam tirados dali e colocados em presídios. O que vai fazer com esses camaradas aí que estão atualmente dentro de viaturas? O que faz com eles? Dá para se fazer alguma coisa? Tem decisão judicial proibindo entrar no presídio. Abre a gema. Não pode ficar na delegacia, não pode ficar na viatura. Vai pra rua. Óbvio. Abre a gema. Vai pra rua. Mas o que é mais degradante? Ele ficar algemado numa viatura ou dentro do presídio central, com todos os problemas do presídio central? Mas não é degradante para a população que ele fique na rua? O que é mais degradante é chegar num semáforo e meter uma pistola na tua cabeça? Não, essa do soltar não tem fundamento. Existe essa proposta. Mas é a opção que eles estão querendo forçar. Mas não tem como o governo, por exemplo, tentar... O governo, diante dessa situação, não pode estabelecer, talvez, buscando parceria junto com o Ministério da Justiça, talvez uma saída para deslocar um contingente de presos para presídios federais que são mais bem. Não existe possibilidade jurídica outra disso lógica, acontecer? Outra lógica. O presídio federal ele tem outra lógica. Para facção, para chefe de facção, botar um guri que assaltou ali na Rubem Berta, em Catanduvas, é muito pior que botar dentro do Central, por exemplo. Então, nessa lógica. A questão é o seguinte, que se está se falando assim, por exemplo, grandes crimes, questão da pena. 30 anos no máximo. É claro que a expectativa de vida é o mesmo debate da Previdência, né? A expectativa de vida subiu, tem que aumentar o número da pena. Para nós é um horror, porque não temos condições de hoje, estamos, né, com condições exíguas de cumprir nossa função, com o mesmo contingente, o cara vai ficar mais tempo, o cara vai aumentar estratosférica, mas de forma geométrica, a população carcerária, entendeu? Sem investimento. Por isso, se a gente não pensa... Se o sujeito que tem a tendência de cometer crime, o problema não está sai da cadeia, mas o problema não está nesse sujeito. Ele fica 6 anos preso sem sair. O problema matemático não está nele. São 6 vítimas que ele deixou de fazer. O problema, não, eu concordo que não estou dizendo que o cara tem que ir para a rua, não estou entrando nesse mérito. A questão é o seguinte, o grande problema, 40% são provisórios. Não necessariamente ser provisório quer dizer que o crime que eles fizeram não tem... Sim, é brando. Mas que você julga esse cidadão, então... Claro. Sim.
Que transita em julgado, primeira coisa, que transita em julgado. Ou seja, você está cobrando que a justiça deixe de ser morosa. Exatamente. Justiça morosa. Faça menos prédio suntuoso e invista mais em juiz, em servidor, em material que possa dar agilidade. As partes sempre têm prazo, o juiz não tem prazo nenhum. Exatamente. Bueno, e a questão é o seguinte, não é só nós, o sistema penitenciário, que vamos resolver. Nós somos o último. Um país que entrega o pré-sal, que geraria bilhões de reais para a iniciativa privada, no argumento que a Petrobras, se ela que descobriu, como é que ela não vai ter condições de refinar? Então, o discurso, ele está muito, muito equivocado. Mas muito equivocado mesmo. Mas o que eu vejo o dinheiro, ele tem que existir porque ele está, no nosso caso, ele está lá. Quantos bilhões o doutor falou? Eram 3,5 a 4 bilhões de reais no fundo. Mas a gente tendo todo esse dinheiro e o presidente central daquele jeito, uma matriz inversa, não é? A gente nunca vai solucionar o problema quando não se pensar sistemicamente. Com certeza. E todo o que sistema, falta, todo o sistema. Exatamente. E o que falta hoje é o pensamento sistêmico, porque a gente traz uma alternativa para o sistema prisional, mas nós temos uma carência na questão das legislações. Mas aí nós mudamos a legislação e aí nós não temos o sistema prisional para poder atender. Então, se não se pensar de forma sistêmica e não considerando que nós temos prioridades, porque hoje tu pega um executivo, pega um grande empresário que pensa e está nos ouvindo agora, ele diz, mas tem que ter prioridades para começar. A minha empresa eu começo dessa forma. Sim, mas em sistema de segurança pública, que nós temos inúmeras frentes, eu vou falar uma coisa aqui que nós, se não solucionarmos esse problema, não adianta nós perder quantas vezes nós precisávamos vir aqui, que é o seguinte, município não quer botar presídio no seu município. Ninguém quer, exatamente. Como assim? Tu fabrica o preso, tu deixa que ele se estruture como preso. Como delinquente. Tu fabrica o delinquente, mas tu não quer guardar o delinquente? Ah não, porque traz muito risco para nossa cidade ter um presídio aqui. Como é que era antigamente no faroeste? Tu tinha, naquela cidade, tu tinhas o banco, tu tinhas a igreja, tu tinhas a praça, tu tinhas a prefeitura e tu tinhas a cadeia. Então, se nós não municipalizarmos, mas não tem dinheiro no município. Nós sabemos que não tem dinheiro no município. Na condição de hoje, não tem. Por isso é sistêmico. E por isso que os prefeitos também rejeitam a ideia. Claro, mas eu não tenho. Não temos condições financeiras de arcar com os efeitos de trazer um presídio. É estadual o presídio. O presídio não é municipal. Sim, mas quem recebe o presídio é o prefeito. Não aceita. Mas então, assim, se nós não pensarmos em termos presídios de pequeno porte, para sustentar um preso de uma cidade pequena, porque ele vai ter que ter o quê? Um presídio de 20 vagas, de 15 vagas. Todo mundo alimenta o preso com 15 vagas. A senhora que vai na igreja e faz a doação na igreja, ela vai levar uma marmita para o presidiário? Nós vamos ter capacidade de atender um preso em 15, 20 locais. Agora, Porto Alegre tem que arrebatar presos de todo o estado, botar todos no mesmo lugar e aí tu faz com que todo mundo venha a Porto Alegre para poder visitar o preso em Porto Alegre, para poder ter o problema e o sistema que nós temos, o entorno do que nós temos hoje do presídio, que não é mais presídio central, mas a gente tem o costume de chamar de presídio central. Agora a pergunta o pessoal do crime organizado se eles vão gostar dessa ideia. A pergunta fica para depois, porque nós temos que ir para o nosso intervalo. Nós voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. De volta na RDC TV com o Cruzando as Conversas, hoje debatendo o caos penitenciário no Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês que estão mandando mensagens para nós, comentários aqui que chegam. Boa noite, os senhores discutem as alternativas, mas até agora ninguém falou o óbvio. O sistema carcerário brasileiro é faculdade de pós-graduação no crime, jamais ressocialização. Nada mudará até que a legislação penal seja mudada. De qualquer forma, um bom debate. Abraços do radialista Mauro Sérgio. Abraço, Mauro. Mas eu acho que nós falamos, sim, sobre algumas dessas questões aí que tu colocaste. É comum isso aí, né? De que o sistema penitenciário é faculdade do crime, que ele faz parte do sistema. O cidadão sai de um meio, cresceu num meio criminoso, filho de criminoso, neto de criminoso, vai para o sistema penitenciário, volta para o mesmo meio.
Enquanto o meio não for transformado, a sociedade, investimento, os equipamentos públicos, você diz, né? Esse preconceito que tem contra a vila, né? Nem todo cidadão que mora na vila é bandido, mas existe uma situação de que os criou-se bolsões... essa ideia de que a pobreza gera violência, quando na realidade a pobreza é o lugar onde a violência se desenvolve. instala. Mas não, Exatamente. Exato, Não, ela se instala. exatamente. Não é porque a violência ou o crime não se instalam num lugar desses aí por conta do nível social. Isso. Porque alguém se aproveita da pobreza. Que é a ausência do Estado. Alguém quer explorar a mão de obra existente ali e vai investir naquele... Uma pergunta, doutor. núcleo. O Brasil não produz uma folha de coca e é um dos maiores produtores de cocaína. Qual é a explicação para isso? Onde é que ele vai conseguir produzir cocaína numa cobertura no centro de Porto Alegre? Não, ele vai ter que ter uma situação geográfica, né, que as pessoas, e que lá que o chefe daquela comunidade tenha poder sobre as outras pessoas. Como é que eles agem? A cocaína entra no Brasil através da Bolívia, Colômbia, Paraguai. A coca, a passa de coca. A pasta de coca vem. Mas quem é que o refino é aqui. O refino é aqui. A gente não refina petróleo, mas refina drogas. Veja só que maravilha, né? É uma commodity brasileira. E o dono da cocaína não é o grande traficante da vila. Mas tem uma questão que eu bato há muitos anos. São as facções criminosas, o PCC, esses importadores de pasta de coca aí que tem toda a tecnologia do refino. Mas que não são pessoas de periferia. E é essa questão que se bate. Eu há muitos anos, dinheiro não mora em periferia. eu há muitos anos defendo que nós temos um problema muito grave que ninguém está se atentando e ninguém está tratando, que é a mudança da classe social cometendo crime comum. A quantidade de quadrilha dos playboys, quadrilha das patricinhas, tudo filhinho de papai. Até, eu vi esses dias até uma quadrilha de velhos. Velhos assaltantes. É verdade. Não é brincadeira. Quadrilha de filhinho de papai que tiveram tudo desde que nasceram, só não tiveram limite em casa. Eu fui assaltado, eu vou contar. Mas esse não está chefiando o PCC. Não está chefiando o Comando Vermelho. Calef, não está chefiando tudo bem, mas eles são quem é que chefia particular? Você não é o... Não, mas tem... Ele é o dono da coca. Ele é o dono do dinheiro. Brasil, Tem helicóptero cheio de cocaína voando por aí. Ou nós temos pessoas com terceiro grau completo, com formação acadêmica, chefiando roubo de carga no Brasil. Então, é que hoje a gente não consegue que não existe mais... na favela um cara... Tem gente muito rica na favela. Sim. E, claro, ele acumulou que não sai de lá. Drogas, que não sai de lá porque tem a proteção. Ou que fizeram a sua fortuna lá. Claro. Mas é que tem de todos os tipos. Mas só para ilustrar, eu fui assaltado. Com o senhor sabe disso, tem uma ligação com o asfalto. Eu fui assaltado ali. Aí é que ele consegue a proteção para fazer com certeza, prosperar. E isso aí, o asfalto que você fala, você pode procurar em gabinetes parlamentares, você pode procurar em ambientes acima de qualquer suspeito. Só para ilustrar o Calef, eu entendo de armas. Eu fui assaltado ali na região de Campo Bom e os assaltantes eles eram partes de uma gangue dos bandidos ostentativos. Eles roubavam e daí eles postavam no Facebook o fruto dos assaltos deles. Já tinha tido, inclusive, assassinatos. Esse mito que o fuzil está enterrado na favela. Se enterrar um fuzil, ele vai enferrujar em questão de 1 ou 2 dias. O fuzil roda. Tem o dono dos fuzis, que não necessariamente é... Até pode ter sido, por exemplo, aquele alemão que fugiu da paz aquela vez, foi preso na praia de Santa Catarina, não lembro o nome dele, era dono de fuzis e armas pesadas e locava para assalto, sacava forte. Então é um negócio de um dinheiro, às vezes, ou ele é desviado, né? Infelizmente é uma realidade que graças a Deus aqui no Rio Grande do Sul é minoritário, os meus colegas de todas as organizações, ainda bem que o positivismo gaúcho garante que tanto a SUSEP como a Brigada Militar como a Polícia Civil são implacáveis com o crime interno. Né? Então, concordo. São expulsos, são presos. Sim, a corregedoria é baixíssima. É baixíssima. A corrupção é baixíssima. É baixíssima por causa disso. Sem dúvida. E o funcionário gaúcho não concorda com o colega que se desvia. Entendeu? Isso tem que ser registrado aqui. O colega é a colega. Bueno, então essa questão, o desvio da arma é muito pouco.
ela é comprada no tráfico internacional de armas e drogas, entendeu? Tá, mas o cara ali na Vila Tal vendeu tanta cocaína assim que ele consegue 50 mil para comprar um fuzil. Não, esse dinheiro vem de outras fontes. Hoje, descobriu, né? Certo ou errado, essas operações divulgaram o seguinte: Mas hoje nós a temos um monopólio do crime. a corrupção desvia o dinheiro. Facções. A corrupção desvia o dinheiro, não pode botar no banco, né? O dinheiro é desviado, ele vai para algum lugar, ou vai para droga, ou vai para arma. Então, o dono, o chefe maior, tanto de PCC como Comando Vermelho, não mora na favela. E o que está preso conosco não é o grande comandante deles. Não que não tem que estar preso. Mas no mínimo não que não tem que estar preso. Mas no mínimo são lugares tenentes que faturam muito bem. Não que, com certeza. Sim. Com certeza, a ausência do Estado. A ausência do Estado. É mais complexo que isso. Então tem o PCC trabalha para alguém? Não. Não tem subsidiária. Não, eles são inclusive monopolistas. Agora, eles têm uma estrutura que está se desenvolvendo e que começou dentro do sistema prisional, não foi de fora do sistema prisional. E o Marcola é dono de tudo? O Marcola não é dono de tudo? Não é dono de tudo, mas ele ainda é o comandante. Ele é o comandante máximo. Ele é o comandante. Comandante, claro. Comandante é uma coisa, dono é outra. Então, assim, ó, é muito mais complexo. Aí nós temos que buscar. São vários donos. Vários donos. Porque eu acredito que esse tipo de abordagem desvia o foco. Desvia o foco porque você tem que conhecer a organização por dentro. E quem conhece um PCC por dentro sabe exatamente que essas pessoas como Marcola e pessoas ligadas a eles são realmente a culpa da organização. Sim. E que podem e estão associadas com pessoas exatamente. Do asfalto, com certeza. Mas você não vai procurar, se você procurar o chefe do PCC em outro lugar que não seja dentro do PCC, você não vai achar. Não, claro que é uma organização dentro do presídio, entendeu? Mas não foi ela que criou todo esse poderio. Não seria possível ter criado todo esse poderio sem a condescendência do Estado mas teve, e do capital. O Estado e o capital concederam a criação. Quando a gente vem para cá, estava falando com o taxista, foi investido muito tempo aqui nessa zona para o bairro Floresta chegar a essa degradação que chegou, que a gente vê ali do lado da rodoviária, as pessoas, a hora que chega... O cenário do filme Mad Max. Como é que criaram... Quem é que criou a pedra? Aí a gente volta para o começo... Rogério, a gente volta para o começo do que eu estava falando, daqueles 3 passos para abolir o risco penal. Então você cria a proibição de investimento em presídio, você reclama da superlotação carcerária e depois você não quer mais prender ninguém. Se você disser que as pessoas são loucas, o louco é você, como diz o Marcelo Rocha Monteiro. Não, só isso isso aí é algo extremamente bem planejado. Para quê? Para que esse mercado se desenvolva. Muito bem. Para blindar o crime e o criminoso. Nós temos que ir para a rodada de encerramento. Não entraria tanto assim, mas tem uma certa lógica, mas eu acredito que, vou fazer uma ressalva, eu acredito que existem pessoas, aí é uma questão de debate ideológico, né? Pessoas que realmente acreditam que o abolicionismo penal, eu não sou abolicionista, mas que o abolicionismo penal seja possível. Bueno, esses aí não são quem decide. Na academia tem muito, e eu não acho que a pessoa que faz uma tese de mestrado dizendo isso está sendo condescendente com o crime. Ele talvez seja, não alcance o total com o senhor. Mas ele não sabe. Rogério Leonardo, nós temos que fazer, tem que fazer a rodada de encerramento do programa, nós estamos nos últimos 2 minutos, eu gostaria só de ler alguns comentários antes. As decisões deveriam punir governantes que não investem em presídios e no sistema penitenciário como um todo. Pelo contrário, para variar, quem paga é o cumpridor da lei. Mais comentários aqui. Não sou contra a pena privativa de liberdade, que aliás é a nossa pena principal. Todavia não é possível simplesmente empilhar pessoas nos cárceres sem que haja um tratamento penal adequado. Parabéns pela tua fala, Ana Júlia. Rockel Hexigel, eu espero que seja esta a pronúncia, que é advogada. Parabeniza. Então tá aí. E temos aqui mais uma mensagem do Rogério Paganella. Ele diz que a forma como a notícia que eu dei na abertura do programa foi dada não reflete a decisão da primeira VEC. Importante esclarecer que a decisão da primeira VEC não prejudica o cumprimento de prisões em flagrantes e crimes graves. A decisão é de suspender o cumprimento de mandado de prisões referentes a pessoas que respondem a processo em liberdade, em tese, crimes antigos
e não alta periculosidade. Mas aí eu vou fazer um questionamento. O que é alta periculosidade? O que é alta periculosidade? O que é processo antigo? É que nem aquela discussão, o que é um carro seminovo? É um sujeito ele trata de um sujeito que respondeu o processo solto e cuja condenação transitou em julgado e é a hora de cumprir, executar a pena. Tudo bem. Só para um fechamento, né? Fechamento da rodada, ela começa pela Júlia, que não falou. Isso é uma presunção. Quietinha. Vamos lá, Ana Júlia. Não, mas Ana, sobre a necessidade de também. pensar sistematicamente, né, que até o Gustavo comentou sobre isso. O sistema está falido, né? Existem muitas falhas até chegar ao ponto que nós nos encontramos hoje, com presos algemados em viaturas, em delegacias superlotadas. Mas a gente precisa, eu não vejo essa decisão da VEC como um passo para o abolicionismo. Eu acho que não, eu não defendo o abolicionismo, longe disso. Eu acho que os crimes estão aí, né? Eles estão sendo cometidos e eles precisam pagar por isso. Mas eu penso que o problema, né? Acho que está bem claro. Superlotação de presídios, o desvalor da vida humana também é o contrário, né? Eles estão sob custódia do Estado, né? O Estado tem responsabilidade pela vida dessas pessoas que estão presas também. Não estou defendendo aqui, não estou julgando, enfim, se precisa ser preso, em que condições, não é isso. O Estado tem que dar um jeito nisso. A gente tem que cobrar, eu acho, das pessoas certas. Os juízes da Vara de Execuções Criminais estão ali com uma bomba no colo e tem que resolver, né? Como é que eles vão fazer isso? Claro, é necessária a construção de novas vagas, tá? E a gente precisa cobrar isso das pessoas certas, né? Não adianta simplesmente empilhar gente, como colocaram ali nos comentários, né? Nas prisões, nas delegacias, em viaturas. Isso não soluciona o problema. O problema está aí, está jogado, está na mesa, né? E a gente precisa resolver. Acho que essa decisão foi só um caminho para isso, não foi, acho que não é um passo para o abolicionismo, longe disso. A gente precisa lembrar que o Brasil possui a terceira população carcerária, a maior população carcerária do mundo, né? Então, acho que estamos longe disso, de impunidade e abolicionismo. Muito bem. Ana, eu gostaria de te agradecer a presença. Obrigado. Também eu gostaria de agradecer ao Rogério também por ter vindo aqui ao programa, ao Leonardo, tá? E ao Calef. Obrigado, Calef. Obrigado a todos aqui. Eu deixei a Júlia falar por último, dando um espaço maior para ela, porque ela não havia se manifestado até então neste bloco e nós não vamos ter tempo para considerações muito alongadas aqui, mas 2 segundinhos para cada um dar tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Na nossa visão, hoje não tem solução. Investimento em vagas e efetivo funcional. Inclusive, nós temos um quadro de pessoal que passou no concurso, está esperando ser chamado e nós postulamos para o governo que eles sejam chamados e ingressem no sistema penitenciário para poder prestar o serviço. Calef, rapidinho, 2 segundos. Bom, uma boa noite a todos da mesa e boa noite a todos que estão nos assistindo. Jardim para encerrar. Boa noite a todos. Só para complementar a fala da Ana Júlia, eu não disse que a decisão é uma decisão abolicionista, eu disse que ela reflete o terceiro passo do abolicionismo. Para que ela não seja uma decisão abolicionista, nós precisamos trabalhar da seguinte maneira. Temos que recuar lá do primeiro passo, que é aquele que proíbe a construção. Nenhum real para a construção de novas unidades prisionais. Então nós precisamos urgentemente criar vagas prisionais. Boa noite a todos, até amanhã.